sobre qual perspectiva você tem olhado ou contado a sua história. Eu sou Bruna Porto e nesse canal aqui nós falamos sobre reflexões de vida. Pois bem, eu quero começar aqui neste vídeo de hoje falando sobre história. Qual é o conceito de história segundo o dicionário? Vamos lá? Com a pesquinha aqui do lado, vou te dizer. História é um conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e sua evolução, segundo o lugar, a época, ponto de vista escolhido. Qual ponto de vista você tem usado para contar, para enxergar a sua história? De qual perspectiva? Sobre qual perspectiva? De qual época? Você já parou para pensar que muitas vezes nós olhamos para o nosso passado sem entender a capacidade que temos de reescrevê-lo? Peraí, como assim, Bruna? Explica esse negócio de reescrever o passado. Eu vou te explicar. Reescrever o passado é aquilo que nós chamamos de ressignificação. É dar um novo sentido. Lembra que interpretar, né? Falei aqui nos vídeos anteriores sobre interpretação. E interpretar é dar sentido a algo. E quando você está ressignificando, você traz um novo sentido àquela situação. E muitas vezes nós olhamos a época, um fato do nosso passado e trazemos para ele uma perspectiva sem ressignificar. E aí nós sofremos por conta desse passado. Óbvio que não há como esquecer as marcas de um passado doloroso, de situações ruins e tristes a quais vivemos. Mas nós podemos trazer um novo sentido, transformar a dor em esperança para o futuro. Isso é possível? Sim. É possível, porque se não houver essa ressignificação da nossa história, nem encontraremos sentido para continuar a nossa história. Ou seja, reescrever o seu passado é trazer um novo sentido, é mudar a perspectiva, a interpretação desse passado, transformando ele em esperança para esse futuro. Esse tema ficou um pouquinho psicanalítico, um pouquinho filosófico, mas eu quero que você entenda que este é o sentido da vida. É justamente essa capacidade de transformar, essa capacidade de contar a nossa história com outras perspectivas. Para você que é leitor do livro, para você que já leu, né, o livro Bom Mordomo, para você que já leu, que já conheceu aí, eu conto um pouquinho aqui da minha história. E eu trago fatos do meu passado neste livro. Por que eu trago? Porque é a nossa história que nos constrói. Então, se eu sou o que sou, eu sou porque eu tenho essa história. Não tem como mudar. Então, o passado a gente não reescreve a ponto de como eu queria que aquilo não acontecesse. Mas a gente reescreve a ponto de dar um novo sentido para não perdermos a esperança de viver um futuro e um presente melhor. Então, quando eu trago ali a minha história, eu trago dentro de outra perspectiva. A que eu vivi, de fato, doeu, sofri, mas se eu estou aqui hoje foi porque eu consegui ressignificar para me dar um novo sentido de vida. O que eu quero trazer para você aqui hoje no conceito de história de vida, é justamente para você começar a notar de qual perspectiva você tem contado, você tem trazido a sua história. E quando eu escrevo, eu tô contando ali a minha história, eu trago uma perspectiva de esperança, perspectiva positiva. Mas claro, com a intenção que o leitor entenda aquela dor, ele entendeu a dor que eu vivi, eu relato ali, trago algumas situações, mas todo o conceito do livro, inclusive o conceito deste capítulo, é justamente colocar em ordem. Então, a ressignificação para mim foi colocar em ordem o meu coração. Então, quando a gente fala de reescrever a história, de mudar a perspectiva da sua história, é você reescrever, colocar em ordem o seu coração, colocar em ordem a sua perspectiva e te trazer esperança. Então, qual ponto de vista, você tem olhado para tal época da sua vida, para tal fase, para tal situação? Quando a gente tiver vida, nós temos a oportunidade de mudar e escrever e não deixar que o nosso passado, que as situações ruins e que pessoas ruins determinem de fato a nossa história, determinem quem somos, e até onde poderemos chegar. Apenas você tem um controle, E eu sempre falo aqui da gestão das emoções, eu sempre falo de clareza, de autoconhecimento, e vou estar sempre falando isso de diversas perspectivas, de diversas situações, de diversas
pontos de vista, mas para que você entenda que você tem a capacidade de sim mudar a sua história e de aceitar a sua história, porque às vezes nós queremos brigar com a nossa história a ponto de não queremos mudar e nós não mudamos a nossa história do passado, no sentido de mudar a situação de passo de mágica ali, eu queria mudar, eu quero esquecer. Não, você vai lembrar, mas você vai lembrar com outro sentido, com perspectiva mais positiva, com perspectiva de uau, eu venci, eu tô aqui, que bom que eu tô aqui, que bom que eu mesmo posso contar a minha história e minha história não tá sendo contada por outras pessoas, não tá sendo falada de outras pessoas, de outras perspectivas, e que eu tenho boca pra contar a minha história, eu tenho vida pra falar, eu tenho vida pra reescrevê-la também. Então eu reescrevi meu passado dando um novo sentido para ele e escrevo o meu presente diariamente de forma intencional, sabendo a direção e aonde eu quero chegar, para que outros no futuro contem a minha história dentro da perspectiva assertiva, dentro de um ponto de vista assertivo. Portanto, entenda que você tem o total direito de reescrever o seu passado dando um novo sentido, de escrever o seu presente como um roteirista e agir e caminhar, né, como um diretor, tá ali direcionando as cenas de um filme, as cenas, enfim, de uma gravação, que seja, e que você consiga ser um roteirista, um diretor e um protagonista da sua história, para que você saia aí da função de telespectador para a função de assumir o papel da sua história, contando a sua história de uma perspectiva assertiva que te levará à felicidade, à esperança, à alegria, te levará a um encontro real consigo mesmo, de ver você, enxergar você com a força e com a capacidade que você tem, que você olhe para trás sem chorar pelo sofrimento, mas sim olhando para as lições que foram aprendidas e que a partir dessas lições você construiu o seu eu. Um beijo e até o próximo vídeo.